Vigiemos e permaneçamos firmes no Senhor. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Os versículos lidos são as exortações finais feitas pelo apóstolo Paulo aos cristãos coríntios. Para compreender melhor essas palavras, é necessário ler toda a epístola e, sobretudo, entender o propósito para o qual ela foi escrita: admoestar aqueles irmãos a andarem em santidade e perseverança para que o nome do Senhor fosse glorificado. Embora aquela amada igreja possuísse um grande número, uma grande diversidade de dons, ainda assim é chamada a atenção pelo apóstolo por sua carnalidade. Os versículos lidos no início trazem uma prática exortação àqueles que desejam andar em santidade e pureza moral de forma perseverante, tanto na Corinto dos dias de Paulo, quanto para a igreja de nossos dias. É interessante observar que para onde nos viramos hoje há sempre uma fórmula mágica, uma oferta mágica de fórmulas, sobretudo para resolver problemas. As pessoas estão ávidas por respostas, soluções, possibilidades, desde que não tenham que fazer nenhum esforço ou sacrifício ou assumir qualquer compromisso. No entanto, toda mudança requer atitudes, toda atitude requer equilíbrio, pois atitudes geram consequências. Mas e quanto ao povo de Deus, que tem sido açoitado tanto por ventos doutrinários cada vez mais devastadores, quanto por tribulações cada vez mais angustiantes e ainda pelas falácias de espertalhões? Muitos cristãos têm andado de forma trôpega, vacilante, diante dessas investidas. Será que não há nada que possamos fazer que nos assegure um andar firme e perseverante em Cristo? Será que não existe algo que possa restabelecer a firmeza do nosso andar e agir? O apóstolo Paulo responde através do texto a essas questões. As ordenanças dadas por ele nos versículos lidos precisam gerar atitudes por parte dos que experimentam o Cristo que vivifica. Só a partir daí, essas atitudes serão tomadas com leveza e sobrenaturalidade, na dependência do Espírito Santo. O nosso país enfrenta uma crise moral, política e ética sem precedentes. Todos os dias somos bombardeados com corrupções, roubos cada vez mais sofisticados. E isto tem, de certa maneira, afetado a vida de todos. Contudo, é imperioso que o povo de Deus faça a diferença no meio desse caos. Paulo ordena aqui 5 atitudes imperativas que asseguram um andar firme e perseverante em Cristo. Primeira atitude, sede vigilantes. Segunda, permanecei firmes na fé. Terceira, portai-vos varonilmente. Quarta, fortalecei-vos. Quinta, todos os vossos atos sejam feitos com amor. A atitude de vigilância tem sido negligenciada pela maioria absoluta de nós. A vigilância, que precisa estar sempre acompanhada da oração e do discernimento, é uma questão de sobrevivência para todos nós que servimos a Deus, especialmente nos nossos dias. Somos espreitados incessantemente por ações e presenças demoníacas que se colocam ao nosso derredor para nos derrubar de nossa posição em Cristo. E elas vêm das mais diferentes formas. Precisamos entender que não estamos de férias na terra, mas numa grande arena de guerra. O Senhor repartiu uma medida de fé para cada um de nós, contudo essa medida precisa ser multiplicada, ouvindo e acatando a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos, mais essa palavra vai sendo consolidada em nós, se transformando em certeza inabalável. Quando a fé se instala, ela dá firmeza aos nossos passos. Mesmo que ela seja como um grão de mostarda, poderemos deslocar os montes que obstaculam as nossas vitórias. Precisamos nos comportar como gente grande e deixar de ser meninos na fé. Crer é também pensar. Maturidade espiritual se adquire quando nos alimentamos, meditamos e praticamos a palavra de Deus. Não existe outro método. Os ventos contrários à palavra de Deus são devastadores e têm sido uma grande arma nas mãos do adversário para minar a perseverança dos santos, postergando ou impedindo a sua maturidade espiritual.
Muitos cristãos já deveriam ser mestres, mas continuam necessitando de leite espiritual. O fortalecimento que precisamos é experimentado pela leitura da palavra de Deus e dependência do Espírito Santo diariamente. Nada fazemos de nós mesmos, somos tão somente instrumentos nas mãos de um Deus soberano e gracioso. A manifestação do amor desinteressado, ágape, é credencial de cristão verdadeiro. Os atos concretos de amor de cada cristão, sobretudo pelos que não merecem, testemunham de Cristo, não só lá fora, mas especialmente para os de sua casa. Quando o texto citado diz tudo, é tudo mesmo. De um simples copo de água oferecido a um sedento, a uma visita feita a um enfermo, de uma palavra de graça proferida, ou mesmo a pregação do evangelho àqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: exercitem-se na graça de Deus. Sejam canais dessa multiforme graça. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.